Diogo, fica à vontade, a palavra é sua. Pronto. Quero primeiro agradecer a todos que estão recebendo aqui essa transmissão que nós estamos fazendo, dizer que é um grande prazer poder contribuir junto com a Sociedade Brasileira de Psicologia na transmissão de assuntos muito relevantes para a psicologia, sempre com viés muito científico, muito sério, com pessoas que têm abrilhantado muitas discussões e trazido muita luz para a sociedade brasileira a partir dessa sociedade de psicologia. Quero agradecer também as pessoas que estão aqui participando do chat, psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia, felicitá-los pelo seu dia, né, que é um dia que deve ser comemorado como um momento de luta, não só de efusividades, mas motivo de recordar a luta para uma psicologia científica e como profissão. E aproveitar também e estender o meu agradecimento a esses dois psicólogos que aqui estão nesse espaço comigo, que eu nem posso dizer que eu divido com eles, porque eles são um grande baluarte disso. E vai nesse dia do psicólogo também meu agradecimento ao professor Luiz Antônio, que desde o início da minha formação em psicologia ele esteve presente, e também o professor Tavares, que fez o caminho junto comigo na minha formação, contribuindo muito para a minha formação como meu professor lá no mestrado em psicologia. Então, novamente, meu agradecimento a todos, e vou começar aqui fazendo uma apresentação e compartilhando com vocês a tela do que eu preparei para a nossa discussão, e fico à disposição também para ouvir junto com vocês as dúvidas e poder trocar com vocês sobre esse assunto chamado psicologia e inteligência artificial, que foi bem falado pelo professor Luiz Antônio, indicando que já não é mais um caminho que a gente pode facultar se vai ser colocado em nossas vidas ou não. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, por mais que a gente não perceba, e ele está cada vez mais necessário e fazendo parte de um imperativo de várias das nossas funções profissionais, e a psicologia vai ser convocada a responder qual vai ser a sua posição diante dela e quais são os limites éticos sobre isso. Então, eu gostaria de começar conversando com todos vocês sobre o que seria, né, qual a definição de inteligência artificial. A inteligência artificial, também concordo com o professor Tavares, nos indica um nome melhor, né, como uma inteligência computacional, por ser um sistema computacional que simula o comportamento associado à inteligência. Então, não é bem uma inteligência, mas uma replicação. Na verdade, seria um sonho de Turing, né, que conseguiu se materializar, em dizer que seria uma inteligência artificial quando o computador conseguisse simular e assim até poder enganar numa interação se é uma máquina respondendo ou se é uma pessoa respondendo. A inteligência artificial se caracteriza por aprender com dados, o machine learning, né? Reconhecer padrões, tomar decisões e interagir por meio de uma linguagem que parece uma linguagem natural. Esses sistemas, no entanto, eles não têm compreensão, consciência ou julgamento ético. Apenas simulam aspectos do comportamento inteligente por meio de algoritmos, de instruções estatísticas. Pessoal, essa definição que eu trouxe para você, eu fiz questão de ler, porque é uma definição que foi dada pelo Conselho Federal de Psicologia e que define para nós também o que seria considerado como inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela está abrangendo hoje uma variedade de tecnologias, que não é somente o chatbot, que é o que a gente mais conhece como usuários, mas já está presente em contagem de pessoas em grandes eventos, já está presente em buscas, em tomadas de decisão para oferta de produtos e serviços da internet. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês que eu me inscrevi num programa de especialização e eu enviei a documentação, e essa documentação ela era aceita ou não mediante ao reconhecimento se aquele documento era compatível com as especificações daquele tipo de documentação. Então, por exemplo, eu subi um diploma e a inteligência artificial dizia para o site que recebia os dados se aquele arquivo parecia um diploma
ou se não parecia um diploma. Inclusive, a própria inteligência artificial, no momento, já está fazendo reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial não é só mais o reconhecimento de padrões estáticos, mas, inclusive, pode reconhecer a sua face daqui a alguns anos e projetar como seria isso daqui a alguns anos, a partir de uma sequência já dada e programando possibilidades e probabilidades muito mais rápida do que a programação feita manualmente ou de modo orgânico. Então, esses sistemas se tornam capazes de analisar, inclusive, a veracidade de uma documentação, de uma inserção de dados de modo muito automático e rápido. Então, hoje, nós podemos ver a presença da inteligência artificial nos chatbots, em pesquisas, em veículos autônomos, né, que daqui a pouco nós já temos protótipos assim, veículos que já são dirigidos pela inteligência artificial, e que, inclusive, evitam colisões. Nós já temos isso funcionando em veículos na Europa, né, que eles não fazem curva se você não sinalizar com a seta e por aí vai. Evita colisão com pessoas e outros veículos, mas em breve isso já está se tornando uma possibilidade de levar você a um determinado lugar a partir de um input inicial, de dizer para onde você vai, e uma análise constante de diversos dados que vão sendo colocados e que você, estando dirigindo, não estaria olhando todo esse processo acontecendo. E com isso também vai abrir a possibilidade de automação industrial cada vez mais avançado, inclusive de antes de uma pessoa iniciar um desejo, aquilo já ser colocado para ser desejado. Então vai ser uma rapidez muito grande a previsão de um comportamento humano. Foi em 3 de julho de 2025 que o CFP divulgou uma nota de posicionamento sobre os impactos e desafios da inteligência artificial para o exercício da psicologia e começou a colocar também algumas orientações sobre como que a inteligência artificial vai impactar diretamente no campo da saúde mental. É claro que também vai impactar na educação, nas pesquisas, nas políticas públicas, nas relações humanas, na economia e vários outros aspectos nós vamos ter impactos, mas o CFP também fala sobre esses outros lugares, mas especialmente coloca sua atenção sobre onde que isso pode ser impactado no âmbito da promoção e da prevenção de saúde mental. Então, pessoal, quando nós falamos, por exemplo, dessas interfaces, nós estamos falando sobre o impacto em diversas plataformas, em diversos âmbitos, como, por exemplo, quando a gente fala em psicologia organizacional. Aonde que a inteligência artificial já está agindo e pode ainda aumentar os seus planos? Eu não posso olhar muito para frente, porque a inteligência artificial já está olhando para além do que os meus olhos fisiológicos já conseguem perceber. Mas já temos aparelhos de inteligência artificial na psicologia organizacional com agendamento de sessão, envio de lembrete, organização de prontuário, análise de clima, como identificação de insatisfação, sobrecarga emocional, análise preditiva de rotatividade, de absenteísmo, tudo isso como uma predição. Se nós já éramos capazes de fazer isso de uma forma analógica, isso vai se tornar mais previsível. E aí eu queria até comentar com vocês de uma experiência que eu tive numa visita que eu fiz ao Pão de Açúcar. E eu acho muito interessante falarmos um pouco sobre isso, ainda mais nesse lugar de representante da SBP no Rio de Janeiro. Então, quando eu fui visitar o Pão de Açúcar há poucos dias com a minha família, nós fomos convidados a ir a um lugar e tirar foto. Então, nós tiramos fotos e tal, num painel, enfim, e seguimos para o passeio. Então, enquanto nós estávamos fazendo o passeio, eles prepararam, né, obviamente, as fotos com as impressões, enfim. Só que eram muitas pessoas, diversas pessoas. Gente, estava lotado aquele lugar.
E aí, quando eu desci, cheguei ao final do passeio, quase na saída do parque, do bondinho do Pão de Açúcar, já haviam várias impressões e pessoas com aquelas fotos na mão. E aí eu pensei logo, né? Como é que eles já sabem que nós estamos descendo com tantas pessoas visitando? Gente, não contive minha curiosidade, né? Eu entrei no quiosque e ali eu percebi que havia leitura de inteligência artificial pela câmera, e aí eles identificavam o meu rosto, o rosto da minha família, atribuía para cada rosto uma numeração que aparecia aqui um pouco sobre o meu rosto, e ali eles já procuravam as fotos com aquela numeração. E aquela numeração representava as fotos que foram tiradas no início. Então eles conseguiam perceber na câmera a minha saída, a pessoa procurava manualmente aquele código e já me esperava sair no final do parque, porque a inteligência artificial identificou meu rosto, atribuindo uma numeração que foi dada no início. Então aí a gente já vê uma coisa que daqui uma semana pode ficar rudimentar, porque daqui a pouco pode ser que alguém já desenvolva um sistema melhor, mas repare o quanto que isso é otimizado. Eu não espero mais que alguém procure pelo horário, por exemplo, que eu cheguei. Eu já sou identificado por um número que alguém já busca aquela numeração para um reconhecimento artificial. Então, pessoal, já está no dia a dia e isso já pode ser transmitido em emoções. Então, daqui a pouco, a empresa pode detectar se o meu rosto está expressando muito estresse durante tantos dias. E aí indicar alguma forma de prevenção a esse estresse, de combate, de manejo a esse estresse. E por fim, nós já temos o impacto na psicologia da participação da inteligência artificial na transcrição automática de sessões, análise de linguagem emocional, inclusive fazendo sugestão de hipótese diagnóstica e sugestão de técnicas de intervenção. É claro que tudo isso no âmbito de sugestão, né? Nunca em âmbito de intervenção. Então, nós já temos essas possibilidades e cabe ao conselho e aos pesquisadores pensarem sobre qual é o limite ético da aplicabilidade dessas sugestões e dessas intervenções, e que eu vou provocar ao final a todos essa reflexão. Então, por exemplo, o próprio documento do CFP já fala sobre o uso dessa inteligência artificial na escola, como, por exemplo, fazendo acompanhamento de estudantes, abrangendo o desempenho, trazendo indicadores de situação que vão requerer atenção, inclusive fazendo surgir demandas a partir de critérios que possam garantir acesso ampliado, sem prejuízo para a qualidade formativa e de informações. Então, por exemplo, uma análise de notas e faltas pode indicar algum problema e gerar uma demanda para o atendimento mais específico, para um acompanhamento mais personalizado e pessoal para aquele indivíduo. Agora vamos falar sobre, dentro dessas aplicabilidades todas, qual é a responsabilidade do psicólogo e da psicóloga nessas possibilidades de interface da inteligência artificial nas nossas ações. Então, quando a gente fala de responsabilidade, nós vamos associar, junto aos procedimentos éticos, uma questão chamada juízo. E o juízo nos evoca conceitos como julgamento humano. Pessoal, nunca, ou nunca, até pode ser complexo falarmos hoje sobre isso, mas o Conselho de Psicologia e nós, quanto profissionais, somos convocados a fazer uma reflexão a quem cabe o julgamento de aplicação sobre o uso das indicações e dessas ferramentas. A quem cabe esse julgamento? Então, tanto o Conselho quanto os psicólogos e as psicólogas indicam que o julgamento fique sempre à mão e presente a porção humana do profissional. Então, não podemos delegar à inteligência artificial o poder de julgar, de ajuizar aquilo que deve ser
aplicado ou indicado sobre as opções que a inteligência artificial pode fazer. O julgamento é uma qualidade tipicamente humana quando nós vamos falar de ética. Então, quando a gente fala de problemas matemáticos e quando a gente fala de máquina, nós podemos até falar de solução de problema, mas de julgamento não começa a entrar no papel da máquina fazer isso. Por quê? Porque as inferências que nós fazemos quanto juízo, ele requer uma capacidade que é dada à experiência. E aí eu passo até a ficar um pouco saudosista, que aqui entre nós poderia estar o professor Helmut falando sobre a filosofia do julgamento. O que seria o bem julgar? E aí nós iríamos lembrar Kant, por exemplo, em sua crítica sobre a razão, dizendo que eu só posso fazer o julgamento ético se esse julgamento ético for perpassado pela experiência. E não cabe à inteligência artificial a vivência da experiência. Então, o fiel da balança que vai fazer com que aquele produto indicado pela inteligência artificial e aquela participação da inteligência artificial no meio do cuidado psicológico tem que ser feito mediante ao uso da experiência humana de um profissional de psicologia. Então, ajuizar é uma forma da gente colocar a ampliação daquela resolução de problemas a uma possibilidade experimental. E não cabe à máquina fazer isso porque ela não experimentou. Então, por mais que a inteligência artificial possa ser um aliado, a decisão e o julgamento, para que ele seja ético, ele precisa passar pela postura atenta. Olha o que o conselho nos fala. Pela postura atenta, pela crítica e ética, pela avaliação dos limites, pela possibilidade dos riscos e principalmente pela capacidade de escuta humana daquela poção que vai trazer uma forma de sofrimento e de dor quando isso estiver perpassado pela clínica. Então, o que nós temos aqui como um caminho para pensar a ética da inserção ou não dessa inteligência artificial perpassa pela capacidade de tornar o julgamento humano possível, porque o humano é aquele que usa da experiência. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês é adiantar um pouquinho, só para a gente trazer uma provocação aqui, nessa reflexão não ficar muito solto isso que eu estou falando. Eu trouxe aqui uma imagem criada pela IA. Sim, pessoal, eu sou o usuário da inteligência artificial. Aqui, por exemplo, eu tenho o Chiron. O Chiron é uma figura mitológica utilizada bastante pelos junguianos para falar sobre o arquétipo do curador ferido. Então, imaginemos aqui que o melhor professor é um professor ferido. Na medida que ele vai compreender a necessidade do aluno, da dor que o aluno pode sentir ao ter dificuldade do aprendizado, então ele vai, nessa experiência de ferido, conseguir acolher a dificuldade de aprendizagem para que ele seja um mediador nessa dificuldade de aprendizagem. Então, um bom professor, um professor didático, é aquele que entende, tem essa empatia, por já saber o que é uma ferida, saber acolher pelo conhecimento e experiência dessa ferida aquele que necessita. Então, a empatia só perpassa pela possibilidade da experiência de alguém ter sentido aquilo. Logo, uma inteligência artificial que não pode ser ferida, ela também não pode inferir o que seria uma dor. Então, vai desconhecer o limite daquilo que é a mudança, por exemplo, nos aspectos de uma psicoterapia, que são mudanças profundas, devido a ser uma mudança nos aspectos mais profundos da personalidade. Então, saber o limite do que é possível tocar, o limite do insustentável, o limite do que
seria a insustentável leveza do ser, aquilo que é possível ser trabalhado naquele momento, e não vamos exagerar na conduta, isso não pode ser feito por alguém que nunca experimentou. Então, aí nós temos um balizar muito importante. Não dá para confiar em alguém que simula sentimentos diferente daquele que experimenta e tem a habilidade de experimentar os sentimentos. Então, vamos aqui. É claro que eu preferi que isso fosse muito mais dialógico, né? Mas vamos tentar manter esse formato de palestra para a gente poder depois ouvir as perguntas. Por não ser um agente, pela inteligência artificial não ser um agente capaz de sentir essa dor, apenas emular essa dor, nós temos riscos muito interessantes que a gente tem que se atentar. E um dos primeiros riscos diz respeito à prática discriminatória. Uma das primeiras inteligências artificiais lançadas pela Microsoft foi retirada do ar porque essa inteligência artificial se tornou discriminatória, racista, preconceituosa, por conta das mensagens que foram colocadas nela. Então, essa regulação na inteligência artificial ainda é um grande empecilho. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o fim da fome, se formos pensar numa navalha de Ockham desumana, o fim para a melhor solução da navalha de Ockham, desumanamente falando, para acabar com a fome no mundo seria acabar com as pessoas, o extermínio das pessoas. E isso que eu estou falando já foi uma sugestão de uma das inteligências artificiais em teste. Então, foi colocado lá um input numa inteligência artificial, qual é a solução para acabar com a fome no mundo. E aí, o que foi falado? Foi falado que seria melhor acabar com os seres humanos e assim acabaria a fome. Seria o mais simples, mas não é o mais lógico. Então, vou dar um exemplo diferente aqui para vocês. Uma inteligência artificial que agora poderia transcrever a minha fala, poderia dizer, inclusive acertadamente, que eu acabei de falar que a melhor forma de acabar com a fome seria acabar com os seres humanos. Porque eu falei isso. Só que poderia ser pensado, inclusive, fora do contexto. Então, contexto é um julgamento é de uma dor, a dor não pode ser avaliada pela inteligência artificial de falar assim, calma aí, o Diogo jamais falaria sobre isso. Então, essa capacidade de julgamento, acertadamente, a inteligência artificial poderia dizer que eu mandei o extermínio. Mas eu não mandei o extermínio porque isso foi fora do contexto, foi só uma descrição, uma transcrição, inclusive posso dizer fiel daquilo que eu falei, mas fora do contexto. Então, ainda há uma possibilidade das inteligências artificiais fazerem práticas discriminatórias, práticas sexistas, práticas que os humanos ainda, inclusive, continuam perpassando, talvez pela falta de inteligência, conforme diria a ministra do Supremo Tribunal, Carmen Lúcia, falou que algumas pessoas de inteligência natural faltam ainda ter inteligência natural, né? Então, um outro risco que é interessante, o professor Tavares bateu bastante nessa tecla também, diz respeito à fragilidade das confidencialidades. Pessoal, pensem bem no seguinte. Se nós pensarmos no WhatsApp, que nós olhamos aí no nosso dia a dia, o quanto que as informações do WhatsApp são colocadas ao mundo, como que é interessante para algumas pessoas divulgarem conversas privadas de certas pessoas, públicas ou não. Se nós partirmos do princípio de que o chatbot de alguém aprende a ser quem ele é pelas coisas que eu falo com ele, logo eu ter o chatbot de alguém é saber quem aquela pessoa é. Logo, aquilo se torna um espelho de uma pessoa. E falar sobre o que aquela pessoa se tornou pode ser uma fonte de dados sobre aquela pessoa. Então, até onde dizer que ter um chat de alguém não seria também ter os dados pessoais de alguém? Então, é uma discussão importante para a gente prestar atenção nisso. Que o mesmo cuidado que nós temos que ter de colocar os nossos dados em uma conversa com alguém,
também tem que ser pensado sobre colocar os dados de algum paciente e de alguma pessoa dentro daquele chat para perguntar sobre ela. Então, isso é algo muito importante para a gente pensar, tá? E, por fim, outro risco importante é sobre a questão dos vínculos. Até onde que os vínculos que estão sendo feitos com o chat não estão substituindo vínculos que eram para ser humanos, como vínculos de amizade, vínculos com terapia, e permitir que esses canais façam parte das tomadas de decisão, que não é resolução de problema, mas sim de julgamento. Resolução de problema é um nível de resolver questões. Mas quando eu falo de julgamento, estou falando de princípios éticos, e aí as decisões que são de julgamento não devem ser utilizadas a partir apenas de tomada de resolução de problema. Bom, quando nós falamos aqui de risco relevante, eu peço até para os meus colegas aqui dizerem se eu estou falando muito rápido, me dê esse feedback, por favor. Eu quero falar sobre a questão da fluidez e da interatividade e levantar umas questões que o ChatGPT e os seus outros, como o Gemini e tal, os chatbots, né? Chatbot, de uma forma geral, faz, e que se tornam, inclusive, objeto de desejo e objeto de gatilho, caso vocês queiram, assim, entender. Reparem que a oferta que o ChatGPT nos dá é uma oferta extremamente tentadora, no sentido de que eles podem trazer para a gente textos fluidos, rápidos e interativos. É como uma resposta dopaminérgica ou de incentivo arbitrário muito mais rápido, que poderia ser um pouco moratório, reflexivo e educativo dentro de um processo terapêutico. Então, repare o quanto que uma resposta dada por um chatbot, pode, por exemplo, impactar numa forma de falta de desenvolvimento da força que o processo da busca poderia fazer para criar novas formas de solução. O Freud diz, quando fala sobre a importância do trabalho de pesquisa, que nós só vamos ver o valor de todo o nosso trabalho quando nós olharmos para trás. E aí eu posso dizer, a partir de um ditado popular, para poder elucidar melhor isso, que o mar calmo não faz bons marinheiros. Então, talvez respostas fluidas não nos façam capazes de resolver novos problemas adiante, nos tornando, assim, mais dependentes, coisa que o processo terapêutico não busca, de respostas mais fluidas, rápidas e dopaminérgicas. Porém, sempre fora da compreensão dos afetos e da necessidade de buscar a liberdade do outro. Então, a lógica e o juízo que o chatbot nos traz é de colocar nós uma rede de necessidade de volta, e não uma rede de necessidade de independência. E no processo terapêutico, as respostas que o terapeuta dá, de modo ético, são respostas que possibilitam a independência, o processo de cura pelos próprios esforços e o processo de restabelecimento da saúde daquela pessoa. Agora, ora, se o chatbot ele ganha a partir do momento que ele é utilizado, que juízo ético teria o chatbot em deixar a pessoa ser independente e saudável? Olha a questão que a gente traz aqui. Olha a questão que a gente traz quando a gente pensa em aplicar um plano terapêutico extremamente personalizado, não é só personalizado, é extremamente personalizado, sobre a qualidade da força que aquela pessoa consegue ter num processo de resistência ou numa aplicação de inserção de um novo comportamento no seu repertório comportamental, o quanto que o chatbot não iria ignorar essa capacidade de resiliência pessoal de um paciente, de um cliente, somente pela necessidade de querer que ele volte. Então, uma resposta assertiva para um comércio é uma resposta
que é compatível com o desejo e com a necessidade do retorno daquela pessoa. Logo, não é a partir da contrariedade, mas sim a partir do incentivo do que aquela pessoa deseja, e nem sempre o que uma pessoa precisa para o processo da aquisição de saúde é aquilo que ela deseja. Nem sempre. Nem sempre um terapeuta fala aquilo que o paciente quer, mas sim aquilo que ele precisa. Mas essa não é a lógica comercial de um processo de chat. Ok? Nesse sentido, não preciso ser incisivo em afirmar que o chatbot não é psicoterapia e não é psicoterapeuta. Porque não vai estar junto com o processo de julgamento ético, não vai estar necessariamente baseado em relação e não está necessariamente baseado em técnicas específicas e científicas. Pensem bem na questão de que consultar um chat sobre aquilo que seria psicoterapêutico é apelar para uma não personalidade àquilo que é específico de tratamento a uma personalidade. Então, no mínimo, isso é contraditório numa base filosófica. Como eu vou pedir para que alguma coisa que não tenha personalidade diga como deve ser a minha? E é a partir disso que eu vou ter um tratamento que possa ser longe do suportável e do necessário para aquilo. Bom, sobre as crenças, e aí como pesquisadores de cognição social, nós três aqui assim o somos, nós podemos falar sobre como que o chatbot pode fazer com que crenças sejam divulgadas. Se ele tem a habilidade de concordar com tudo aquilo que nós falamos, e inclusive fazer eufemismo para discordar com aquilo que nós falamos, e que é uma questão ética também, né? Será que mereço ter o eufemismo quando a questão tiver uma gravidade suprema? Desculpe. O chatbot, então, ao não fazer esse julgamento ético e por ser treinado em simular e agradar o seu usuário, ele vai ser capaz de divulgar crenças que possam ser crenças preconceituosas, dissonantes, de validação automática. E aí, pessoal, não tem nada tão dopaminérgico do que ser validado. E aí, quando a gente fala de processo de saúde, e eu posso comparar aqui com o fisiológico, nem tudo que nós temos como conduta de saúde, como, por exemplo, tomar remédio, fazer aplicação de medicação intravenosa, fazer exame de sangue, isso não é nada agradável. Não tem agradabilidade nisso. Fazer a busca da saúde, diz Freud, né? Viver é lutar contra a morte. Viver é lutar contra esses prazeres, né? Que é de você não fazer alguma coisa que provocaria esse prazer. Enfim, nesse sentido, se eu tenho um chat que quer me agradar, as validações automáticas podem acontecer fora do âmbito do enfrentamento cognitivo, inclusive, do enfrentamento à saída da pulsão de morte, à saída da procrastinação. Então, no máximo, o ChatGPT vai poder me dizer que eu estou procrastinando. Porém, o que acontece é que ele pode não saber o que eu escondo do porquê eu estou procrastinando. Então, aqui, pessoal, eu quero dizer uma questão que inclusive perpassa a ética da psicanálise, e foi uma pergunta que foi colocada aqui. Como que um psicanalista ele poderia utilizar o chat, ou como que alguém pode usar o chat como psicanalista? Olha, o professor Tavares acertadamente falou que o chat pode nos dar, sim, orientações de intervenção psicanalítica. Só que o problema que a psicanálise vai trabalhar, e o chat não vai conseguir
entender é o retorno do não dito, daquilo que é escondido, daquilo que falta. Então, por exemplo, eu posso falar que eu estou sentindo uma ansiedade, mas será muito difícil que o chat leia tudo que eu coloquei e diga isso pode ser a falta do seu pai. Eu nunca falei do meu pai. Então, falar sobre aquilo que eu escondo é quase que impossível. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma pessoa que tem uma dificuldade de aceitar o seu corpo e quando vai passar de frente num espelho, não olha para o espelho. Isso, por exemplo, é uma possibilidade da pessoa esconder de si aquilo que ela não quer ver. Então, aquilo está na sua consciência e ela se defende disso, de vir na sua própria consciência. Esse enfrentamento não vai ser possível ser visto pela IA. Olha, como que você está percebendo que você não está querendo ver? Não. Então, na hora da pessoa fazer um input na IA, não será capaz de dizer aquilo que ela não sabe. E esse é um problema, inclusive, do âmbito cognitivo. Existe um problema, e aí eu vou sair um pouco da cognição, da psicologia, da psicanálise, para fazer da psicologia também esse espaço. Vamos falar sobre o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é um problema de crenças. É um problema, por exemplo, da pessoa não saber o que ela não sabe. É muito estudado na cognição social. Então, quando uma pessoa é usuária de um chat GPT, de um chatbot, e ela ignora o que ela não sabe, ela não vai poder perguntar. E se ela não perguntar, ela não vai conseguir obter qualquer resposta ou orientação. Então é somente um outro humano que poderia ser capaz de dizer aquilo que a pessoa não sabe que não sabe. E isso não é filosófico, tá? Isso é mensurável. Então vocês podem pesquisar, né? Nós temos várias pesquisas sobre o efeito Dunning-Kruger e que inclusive é o efeito Dunning-Kruger que faz com que a gente tenha as ideias anticientíficas. Então vocês podem ler as problemáticas da antivacina, por exemplo, dos comportamentos de antivacina, eles estão, muitos deles baseados em efeito Dunning-Kruger. A pessoa não sabe que ela não sabe alguma determinada informação e porque ela não sabe, ela não vai saber fazer a pergunta e ao não saber fazer uma pergunta, ela não vai obter uma informação. Então está aí, por exemplo, a necessidade de uma psicologia que esteja também de modo crítico olhando o uso da inteligência artificial e orientando as pessoas que fazem da inteligência artificial o seu terapeuta. Jamais saberão aquilo que o próprio paciente não sabe sobre si. Portanto, não vai conseguir conhecer as suas resistências e não vai conseguir fazer mudanças significativas em sua personalidade. Porque no momento que chega a dor, ele não vai saber fazer uma pergunta. Aí, pessoal, eu quero fazer um adeno sobre o fazer a pergunta e voltar ao problema filosófico, porque a filosofia é quem vai nos ajudar bastante a compreender o lugar da inteligência artificial, por ser uma provocadora da inteligência humana. Nós temos aqui a filosofia como um lugar que a gente não procura pelas respostas. Oh, que saudade do Helmut, hein, Luiz Antônio? Do filósofo Helmut, olha aí. A filosofia não busca a resposta. E talvez o nosso lugar não seja de saber e de utilizar um lugar que me dê resposta. Ora, se a filosofia como provocador de uma humanidade, se a filosofia como provocador de humanidade não busca as respostas, não será o chatbot a me dar o lugar do humano. Nesse sentido, o que é ser humano? É saber fazer perguntas, que é o que o chatbot não sabe fazer. O chatbot não vai saber fazer a pergunta do que não sabe, do que lhe falta para poder saber aquilo que lhe dói. Então, está aí a grande problemática e que, para que isso se mantenha uma inteligência artificial, seja aí o nosso ponto
de apoio vai ser artificial enquanto não souber fazer para si mesmo perguntas que nós fazemos desde criança. Da onde venho, para onde vou, qual é a minha missão? Então, isso só é uma qualidade de quem é capaz de fazer perguntas e não de saber responder perguntas. Agora, aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. Abrindo, inclusive, para algumas perguntas e reflexões para quem nos assiste. O chatbot é uma inteligência artificial ou é uma Wikipédia? Eu não me lembro se eu ativei esse recurso no meu chatbot. Mas ele me responde dessa forma e eu gosto. Que uma certa vez eu usei isso para poder fazer uma depuração. Reparem que a cada resposta que o chatbot me traz, ele está me dando aqui a fonte. Nessas 3 frases que eu tenho, que eu pensei, que eu printei, eu tenho uma retirada do site upsys.net, o outro da Wikipédia, o outro do Rushgate, o outro aqui do Cielo, né? Até onde, de fato, as minhas respostas estão sendo retiradas de um material atualizado, até onde eu estou tirando essas respostas da Wikipédia. Olha isso. Então, existem perguntas que a gente faz, vem a Wikipédia de cima a baixo. Então, se eu desconsidero, inclusive academicamente, pesquisas cuja fonte é a Wikipédia, até onde existe a confiabilidade da resposta da IA? Então, aonde está o erro da resposta da IA? Na pessoa que fez a pergunta. Então, o erro do bem e do mal não está no uso da ferramenta quanto resposta, mas de quem faz a pergunta. Tanto que o próprio chat GPT avisa. Olha lá embaixo que eu botei o print. Ó. O chat GPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Então, o próprio chat GPT já te avisa isso. Logo, a fonte disso dependerá de uma inteligência humana capaz de fazer julgamento. Tá? Então, depois de ter apresentado aqui esse alinhamento com o CFP, vou deixar algumas provocações para vocês. Vamos lá. Será que as prestações de serviços orgânicos ficarão tão caros quanto os alimentos orgânicos? Essa é uma pergunta que eu trago aqui, né? Que se a gente for pensar, por exemplo, sobre os alimentos, hoje você tem uma diversidade de frutas, por exemplo, que algumas pessoas de idade um pouco mais avançadas vão comer as frutas e vão falar, gente, essa fruta não tem sabor. E aí é fruto de quê? Né? Essa fruta seria uma decorrência de quê? De agrotóxicos, de estimulação para crescimento, de manipulação transgenéticos, de manipulações de ambientes, e tornando assim alimentos orgânicos mais caros. Então, enquanto você compra de fornecedores extremamente artificiais esses produtos não orgânicos de modo mais barato e, porém, com menos gosto, será que nós não vamos entrar na mesma questão quando a gente for falar de atendimento psicológico? Será que as prestações de serviços orgânicos não ficarão tão caros? Eu não errei não, tá, pessoal? Não errei não. É lacaniano isso. Será que as prestações de serviços orgânicos não ficarão tão caros e queridos quanto os alimentos orgânicos? Então, talvez nós estejamos numa proeminência de fazer aí 2 formas de serviços de atendimento à saúde, tá? Um atendimento talvez sem sabor, talvez, tá? Sem sabor, e um atendimento com sabor orgânico. Essa é a minha primeira provocação. A segunda eu já coloquei para vocês. Agora, uma outra provocação. Seria o chatbot um espaço de alucinação e fantasia? E aqui, pessoal, eu não quero que vocês confundam a alucinação psiquiátrica como o chatbot sendo um delírio. Não, 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 não. O chatbot como um fruto do meu desejo.
Não seria o chatbot um lugar aonde eu tenho um alguém que vai me responder o que eu tenho que fazer? Porque é a pergunta que a histérica faz e o Lacan nos coloca. O que você deseja de mim? Qual o seu desejo sobre mim? E é a pergunta que uma pessoa pode chegar ao chat GPT, ao chatbot, e fazer. O que você deseja de mim? E isso é eu perguntar para o grande outro. Como eu posso acabar com a angústia da minha vida? Como eu posso acabar com a falta da minha vida? E quando eu coloco esse desejo de ser respondido por uma máquina, pode ser isso um espaço de alucinação e de fantasia. Eu quero que o chat GPT entre num lugar que me responda a minha falta. E se vai responder a minha falta, isso é do campo do impossível. Porque eu nunca vou ser um sujeito completo, fazendo com que eu retorne àquele lugar infindavelmente, criando assim um novo Sísifo, um trabalho que promete acabar com a minha falta e que jamais vai terminar. Então, o chatbot, sendo um lugar de alucinações e de fantasias, poderia ser um retorno das relações infantis nas quais as crianças olham aquilo que o Freud dizia antigamente do olhar dos pais superpoderosos. Aquele olhar infantil que os pais sabem de todas as respostas, que os pais sabem de tudo, e que Freud disse que esse desejo teria sido o lugar que a religião tomou. E que a minha provocação agora seria: será que este vazio que a alucinação que o sujeito faz, aonde a religião se escreveu, não seria agora o lugar que a pessoa vai buscar no chatbot? Será um lugar disso, o lugar de novas revelações? Né? As pessoas que saem em busca de revelações maravilhosas, miraculosas, de líderes religiosos, porque eu preciso saber o que estão fazendo comigo, preciso saber qual é o meu futuro. O chatbot não vai entrar nesse lugar que seria das fantasias infantis, pela busca de pais superpoderosos. Uma outra provocação. Não estaria o chatbot a serviço de uma pessoa com neurose obsessiva? Então, quando eu escolho uma máquina para responder aquilo que eu devo ser, não é porque eu quero ser tão perfeito quanto uma máquina, e aí eu faço um ato falho da morte de ser limitado e não dar a outra pessoa que é a origem do meu desejo, esse ser que não é faltante. Então, diante desse lugar onde muitas respostas não têm uma resolutividade, tem que ser mantida como sem solução. Então, é uma outra questão, né? Não seria uma neurose, um lugar de neurose obsessiva? Uma outra pergunta com uma imagem feita pela IA. Foi a IA que fez esse desenho aqui também, tá? Não seria o chatbot um sintoma de narcisismo? Ora, se o chatbot não diz, me encontraria. Se o chatbot não, se ele está ali programado para me validar, eu não estou fazendo com que ele seja a minha imagem e semelhança? E aí eu não vou ser nunca contrariado, vou ser sempre perfeito. Eu nunca vou ser colocado em angústia. Ali eu vou estar completo. Ali eu vou vencer tudo. Ali tudo é simples. Então, até onde o enfrentamento não será poupado pela programação do próprio chatbot e, com isso, alimentar um sintoma de um narcisismo? Mais uma coisa para a gente pensar. E, por fim, acredito que seja por fim, seria o chatbot meu amigo? Ele não pode ser meu terapeuta, mas ele pode ser meu amigo? Ora. Tem gente que usa o chatbot como amigo. O que você faria nessa situação? Gente, o chatbot pode até replicar uma escuta como amigo. Só que ele vai falar o que a gente quer. E eu vou alertar para vocês, o chat vai ser um amigo, não um grande amigo. Porque um grande amigo vai ser aquele que vai dizer
aquilo que a gente precisa, nem sempre o que a gente quer. Então, um grande amigo vai falar, olha, essa é a sua limitação. Um grande amigo. E ele vai ter coragem para falar isso porque é um grande amigo. Tem coisas que só o amor é capaz de fazer. Só uma pessoa que ama é capaz de dizer a limitação do outro. Eu ouvi uma frase muito difícil, muito interessante, que eu acho que vale a pena até para a gente pensar nesse contexto. Somente as pessoas que amam são capazes de ter conversas difíceis. Somente as pessoas que amam são capazes de ter conversas difíceis. O chatbot não ama. Logo, ele nunca será capaz de ter conversas difíceis. Logo, ele nunca vai ser de fato um amigo. Ele vai ser só o fofoqueiro, tá? E a outra aqui essa aqui é uma provocação interessante que partiu de uma experiência minha sobre o Spotify. Gente, meu Spotify é ligado na Alexa. E aí o que acontece? Quando alguém pede para escutar uma música na Alexa aqui dentro da minha casa, ela vai tocar pelo meu Spotify. Até porque as pessoas aqui não costumam trocar de conta na Alexa para ouvir o Spotify, então escuta no meu Spotify, de modo que às vezes eu estou no carro, aí interrompe no meu carro o que alguém pediu para tocar dentro da minha casa. Preste atenção nesse cenário, que isso é real, hein? Olha isso. Minha esposa pede um tipo de música, meu filho pede um tipo de música, minha filha pede um tipo de música e eu peço um tipo de música. Quando o Spotify vai fazer aqueles melhores momentos, gente, os melhores do ano, melhores do mês, a mais ouvida, eu acho que o Spotify me acha um louco de todas as formas. E eu acho que o Spotify deve pensar assim, não, essa pessoa não existe. Ou então, no mínimo, vai falar assim, existem várias pessoas aí dentro dessa pessoa. Porque são vários gostos. O Spotify não me entende. Agora, você imagina o seguinte. Um chatbot que aprende o que você fala, mas é utilizado pela conta de todas as pessoas da sua casa, ele não vai ser capaz de dizer aquilo que você pensa. Ele vai dizer aquilo que todos pensam. Então, é mais fácil ele ficar confuso do que ele ficar explícito. Nessa medida, cuidado, porque o seu chatbot pode replicar a confusão daquilo que você não explicitou. E ele pode replicar a confusão de várias pessoas que vivem dentro de você ou com a sua família. Então, essas são as considerações que eu queria trazer para vocês. Minhas redes sociais estão aí. E aqui tem um QR Code para poder ir para o Linktree. E esse QR Code foi produzido pela inteligência artificial. Tá aí também quem quiser. E eu agradeço a paciência e a atenção de todos e de todas.